Em Foco, com Mariângela Marinho. Estamos começando com mais um videocast, este é o 16º episódio. Sejam todos muito bem-vindos, sou Mariângela Marinho, falo de Boa Vista, Roraima. Começo sempre com um giro de notícias da minha cidade, de Boa Vista, ou dos 15 municípios que integram o nosso estado, e depois a gente faz um giro aí de notícias das cidades, de outras capitais do país. Hoje tem muita coisa aqui relacionada ao Belém do Pará. Vamos lá? Bom dia para todo mundo. Comecemos então. Notícias das cidades. A Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana, o REURB, segue com força total no trabalho de levantamento imobiliário em parceria com prefeituras e câmaras municipais. O objetivo é garantir segurança pública e dignidade às famílias que ocupam imóveis urbanos de forma irregular em todo o estado. De acordo com o coordenador estadual do REURB, Joaquim Ruiz, os números demonstram um avanço expressivo da iniciativa. No Iramutã, por exemplo, está prevista para setembro a entrega de 350 títulos definitivos. O município do Cantá já ultrapassou 1.150 famílias recenseadas. Em Caroebe, São Luís e Baliza, os trabalhos também estão em ritmo acelerado, com mais de 1.500 cadastros realizados. Caracaraí, Iracema e Cajaí somam cerca de 5.000 famílias atendidas. Em julho, os trabalhos chegam a Rorainópolis, considerado o município mais complexo da operação. De acordo com imagens de satélite recentes, a estimativa é de 15.000 residências. Na sequência, será a vez de Bonfim, seguido por Alto Alegre, que já conta com cadastros feitos em parceria com prefeitura e cartório, restando apenas a atualização dos dados e o levantamento socioeconômico. Em Pacaraima, o processo ainda será estruturado devido à complexidade fundiária da região, que envolve terras indígenas e litígios ainda em andamento. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, realizou uma solenidade para a doação de 4 embarcações que vão atender comunidades indígenas Waiuai. As embarcações foram objetos de apreensões da Polícia Civil e da FEMAR, Fundação Estadual de Meio Ambiente. A iniciativa surgiu após a apreensão do material. Ao estabelecerem contato com representantes da comunidade Waiuai, foi manifestado interesse em receber as canoas. Os materiais estavam sob custódia da Polícia Civil, especificamente da DPMA, e após a formalização do pedido por meio de ofício, o documento foi encaminhado pela delegacia ao Ministério Público Estadual, o qual se manifestou favorável à destinação. Durante o evento, o presidente da FEMAR, Wagner Severo, reforçou a relevância da parceria com a Polícia Civil para combater os crimes ambientais que ocorrem no estado. Foram doadas 4 embarcações, sendo 3 de 12 metros e uma de 13, além de um motor 85 HP. As embarcações e o motor são oriundos de apreensões realizadas em operações de fiscalização ambiental. 3 das canoas foram apreendidas em ações da FEMAR contra garimpo ilegal e uma foi resultado de uma apreensão realizada pela Polícia Civil durante flagrante de transporte ilegal de combustível. Conforme o presidente da Associação dos Povos Waiuai, Anarcindo Onésimo Waiuai, a destinação das embarcações visa atender às necessidades de 15 comunidades localizadas às margens do rio Jatapuzinho e Jatapu. Belém recebe título de capital mundial do brega. A honraria foi entregue na última sexta-feira ao ministro Celso Sabino. Belém recebeu nesta sexta-feira o título de capital mundial do brega, concedido pela ONU Turismo, Organização Mundial das Nações Unidas para o Turismo. O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho Executivo da entidade em Segóvia, na Espanha. A honraria foi entregue ao ministro do Turismo do Brasil e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino. O título celebra a riqueza cultural e a força popular do brega paraense, ritmo já reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Pará desde 2021. A relação de Belém com o brega se confunde com a própria expansão do estilo musical. Nas periferias da cidade, o ritmo é mais que música. É resistência, lazer, memória e pertencimento. Do romantismo tradicional ao tecnobrega moderno, esse ritmo tipicamente paraense já viu brilhar fora de suas fronteiras nomes como Pinduca, Vanderlei Andrade, Joelma, Gabi Amarantos e Felipe Cordeiro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. Barco subversível do tráfico é apreendido no Pará em operação inédita. A Polícia Federal apreendeu na ilha do Marajó, no Pará, um barco semi-submersível usado no transporte de drogas para a Europa. Essa foi a primeira apreensão realizada pela PF no Brasil desse tipo de embarcação, que combina características de um barco e de um submarino. A ação aconteceu no último sábado e contou com a atuação da Força Aérea e da Marinha. A operação está relacionada à apreensão, em março de 2025, de uma embarcação similar nas águas de Portugal.
As investigações apontaram que ambos os equipamentos foram fabricados na mesma região do Pará para viabilizar o tráfico transatlântico de entorpecentes. Segundo a PF, a identificação e a localização da embarcação foram possíveis graças ao intercâmbio de informações de inteligência. Houve cooperação internacional com a Polícia Nacional da Espanha, da Polícia Judiciária de Portugal e da Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Ainda de acordo com a polícia, o uso do barco semissubmersível mostra uma tentativa de diversificação dos meios utilizados pelas organizações criminosas para o tráfico internacional de drogas. E a PF busca identificar e responsabilizar todos os envolvidos na fabricação, logística e financiamento desse tipo de operação ilegal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Qualidade da água melhora em praias tradicionais do Rio de Janeiro. A realidade de tradicionais praias do Rio de Janeiro, antes poluídas, começa a mudar. O INEA, Instituto Estadual do Ambiente, registrou avanços significativos na balneabilidade das praias de Botafogo, Flamengo e Glória, na zona sul da capital. A melhora, segundo o órgão, é resultado de intervenções no sistema de esgotamento sanitário, redes pluviais e obras de infraestrutura. A praia de Botafogo, por exemplo, registrou redução de 90% nos níveis de coliformes fecais. Em 2024, o local alcançou seu melhor resultado de balneabilidade desde o início da série histórica, em 2007, 26,3%. A mudança no cenário tem sido percebida de perto pela população. A vendedora Ana Lúcia da Conceição Peçanha comemorou o resultado. Eu não sabia, né? Os jovens, eles são mais antenados que a gente. Ela enviou o vídeo para mim. Tivemos uma consulta de oftalmologista aqui perto e pra gente carioca é um privilégio, né? Poder estar perto de uma consulta e saber que a praia estaria própria para banho e em 5 minutos a gente está aqui e realmente contemplar que a gente podia, num dia de consulta, ainda aproveitar uma praia que está própria para banho. Então pra gente foi um privilégio. Sérgio Augusto Conde, autônomo, também notou a mudança. Hoje em dia dá para ver uma melhora, a gente veio comentando. A beira da água sempre tinha óleo, era bem escuro mesmo, muito lixo naquele canto. E agora a gente vê assim uma melhora. O INEA realizou em 2024 150 vistorias no entorno da Baía de Guanabara e aplicou 172 autos de infração por danos ambientais. Entre os locais fiscalizados estão Porto do Rio, estaleiros, indústrias e areais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Começou mais uma edição do Festival Folclórico do Amazonas. A partir deste sábado, dezenas de grupos culturais amazonenses dão início às apresentações e competições da edição de número 67 do Festival Folclórico do Amazonas, um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais da região norte. A abertura será a partir das 7h30 da noite no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em Manaus, no bairro Distrito Industrial 1. A expectativa da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus, a Manaus Cult, é que mais de 100 mil pessoas passem pelo evento, que segue até o dia 21 de junho, para assistirem às apresentações e disputas que envolvem 6 mil brincantes dos grupos culturais. O diretor-presidente da Manaus Cult, Gender Lobato, falou da mudança na estrutura da arena que vai abrigar as apresentações este ano. A Arena Povos da Amazônia, a Bola da Sulframa, ela é muito grande. Acaba que fica um distanciamento muito grande entre as danças e a arquibancada. Então o que a gente fez? A gente trouxe esse palco que ficou lá atrás no fundo, nós trouxemos até a linha limite da entrada das danças para que a gente pudesse aproximar tanto os folcloristas do público quanto o público dos folcloristas. Para que a gente sinta o calor de quem está dançando, mas também quem está dançando sinta o calor da arquibancada. No domingo haverá uma inédita competição de quartetos de quadrilha, criada especialmente para homenagear o Dia Municipal do Quadrilheiro Junino. A partir da próxima terça-feira, começa oficialmente a competição dos grupos folclóricos nas categorias bronze e prata. As apresentações de quadrilhas tradicionais e cômicas, cirandas, tribos indígenas, danças regionais, nordestinas, internacionais, alternativas e boi-bumbá Flor do Campo seguem até o dia 21 de junho. Passado o período junino, as cirandas da categoria ouro voltam a se apresentar e competir entre os dias 12 a 14 de julho. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. O governo federal detalha congelamento de 31 bilhões do orçamento. Ministério da Educação e Banco Central foram poupados dos cortes. O governo federal detalhou nesta sexta-feira
onde ocorrerá o congelamento de despesas de 31 bilhões de reais do orçamento do Executivo. A justificativa é a necessidade de cumprimento do déficit fiscal zero, ou seja, para que as despesas não ultrapassem as receitas no orçamento federal. O Ministério da Fazenda também confirmou uma arrecadação federal menor do que a prevista na Lei Orçamentária para 2025. O Ministério da Educação e o Banco Central foram poupados dos cortes anunciados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Essa semana, o MEC conseguiu uma recomposição orçamentária para liberar 400 milhões de reais para universidades e institutos federais e 300 milhões para outras despesas. A contenção será de mais de 24 bilhões de reais de despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, como custeio e investimento, e 7 bilhões em emendas parlamentares. Em termos proporcionais, o Ministério do Turismo foi o mais atingido com a contenção de despesas discricionárias, com 55% do seu orçamento previsto, seguido do Ministério dos Portos e Aeroportos, 43%, e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com 34%. Em valores absolutos, o Ministério das Cidades terá o maior corte, com mais de 4 bilhões e 288 milhões de reais, seguido da Defesa, 2 bilhões e meio, e da Saúde, 2 bilhões e 366 milhões de reais. Os ministérios têm até 6 de junho para detalharem quais programas serão contingenciados ou bloqueados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre, puxado pela agropecuária. Setor de serviços registrou crescimento de 0,3%. Priscila Terezo. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2024, puxado pela alta na agropecuária, que subiu 12,2%. Em valores correntes, o PIB somou 3 trilhões de reais, conforme o IBGE. Segundo a coordenadora de contas nacionais do Instituto, Rebeca Palles, 2 efeitos justificam a alta da agropecuária. A agro tem 2 efeitos esse ano principais. Um é a questão climática, que está favorável, né? Colheitas que estão crescendo muito, que é a soja, né? Que é a nossa principal lavoura, é concentrada no primeiro semestre, tá? A gente tem o milho crescendo também, o fumo, o arroz. Várias colheitas que estão crescendo esse ano têm muita safra no primeiro semestre. Isso é importante. Fora que, como um todo, a agro pesa mais no primeiro semestre, exatamente porque a soja, por exemplo, que é a nossa principal lavoura, a colheita dela está concentrada no primeiro semestre. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB teve alta de 2,9%. E no acumulado de 12 meses, a economia brasileira cresceu 3,5%. Além da agropecuária, o setor de serviços, que responde por 70% da economia no país, registrou o crescimento de 0,3%, com destaque para a alta na atividade de informação e comunicação. Já a indústria teve variação negativa de 0,1%. Segundo o IBGE, a despesa de consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo cresceram, enquanto a despesa de consumo do governo registrou estabilidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Câmara e Senado sediam de 3 a 5 de junho o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. O Congresso Nacional se prepara para sediar o 11º Fórum Parlamentar do BRICS entre 3 e 5 de junho. O encontro antecede a reunião de cúpula dos chefes de Estado dos 11 países membros, que acontecerá em julho no Rio de Janeiro. O grupo busca maior influência na política internacional e cooperação para o desenvolvimento do chamado Sul Global. Fazem parte do BRICS Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Outros 9 países estão na condição de países parceiros. A programação do Fórum Parlamentar será iniciada com reuniões de mulheres parlamentares do BRICS e de presidentes de comissões de relações exteriores. Serão debatidos temas como mudanças climáticas, inteligência artificial, mecanismos financeiros de desenvolvimento, saúde e mudança da governança global. O coordenador da Câmara para o Fórum, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, destaca a questão do desenvolvimento. E o Brasil
precisa, na verdade, é tecnologia, né? Tecnologia e reindustrialização. Acho que a pauta é essa, né? Reindustrialização, tecnologia, potencializar as questões das exportações. Entendo que os BRICS devem abrir novas portas, novos aportes financeiros para tentar fazer incentivo de parceria privada também em segmentos estratégicos. Os eventos acontecerão na Câmara e no Senado e, por causa disso, os veículos de comunicação das duas casas se prepararam para uma cobertura conjunta, como explica a diretora em exercício da TV Câmara, Keila Santana. Porque a gente tem essa missão de levar informação em primeira mão. Então, como fonte oficial, vamos fazer todo esse esforço tecnológico e de pessoal para que a informação seja a mais clara possível. Toda a transmissão será na íntegra, né? A transmissão dos eventos será na íntegra pela TV Câmara, TV Senado e nos canais do YouTube das duas emissoras. A diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, lembra ainda o esforço para a tradução e explicação simultânea dos eventos. O maior desafio dessa cobertura é lidar com os diversos idiomas que vão estar aqui presentes, porque é um evento internacional e os palestrantes, né, eles têm o direito de falar no seu próprio idioma. Nem sempre é no inglês. No último dia do Fórum Parlamentar do BRICS, os representantes dos países devem aprovar uma declaração conjunta que será enviada para a cúpula dos chefes de Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. BRICS responde por quase 30% da economia mundial e por 20% do comércio global. Criado em 2006, o BRICS reúne 5 das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2024, se associaram ao grupo o Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Irã. Neste ano, houve a adesão da Indonésia. Há ainda os países parceiros como Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Nigéria. Ao contrário da União Europeia e do Mercosul, o BRICS não é um bloco comercial. Ele surgiu como uma aliança voltada para o desenvolvimento econômico e a cooperação política entre os países do chamado Sul Global. Juntos, os países do BRICS representam cerca de 40% da população do planeta, mais de 29% da economia mundial e de 20% de todo o comércio do globo, com destaque para combustíveis, minérios e grãos. O bloco atua em diversas áreas: política e segurança, economia e finanças, além de intercâmbio cultural e da sociedade civil. Os acordos firmados pelos chefes de Estado são submetidos aos parlamentos de cada país, como explicou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Olha, é muito importante porque o parlamento em todos esses países cumpre um papel importante na definição de quais são as políticas prioritárias para cada um desses países, as políticas que são prioritárias em conjunto, em comum, e certamente todos os acordos que são formulados no seio do BRICS, eles precisam, na maioria dos países, passar pelo parlamento. E como tal, nós temos essa integração entre os parlamentares desses países, favorece esse processo de entendimento geral. Em resposta às dificuldades de acesso a recursos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o BRICS criou em 2014 o novo Banco de Desenvolvimento, com um capital inicial de 50 bilhões de dólares para o financiamento de projetos sustentáveis e de infraestrutura nos países integrantes do bloco e nas nações em desenvolvimento. O chamado NDB, com sede em Xangai, já liberou mais de 50 bilhões de dólares para financiar 31 iniciativas no Brasil, como usinas solares e eólicas. O Rio Grande do Sul conseguiu uma linha de quase 6 bilhões de reais para a reconstrução do estado após as enchentes no ano passado. Os países do bloco também discutem o uso de moedas locais nas trocas comerciais. E em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a aposta é de que essas negociações dentro do BRICS se intensifiquem, como ponderou o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Um debate de alto nível, onde vão ser discutidas as questões relativas a esse conflito comercial global,
as oportunidades de negócio que vão se abrir para nós, porque a partir do momento que você fecha uma porta, pode ter certeza que janela vai abrir. Abrindo janela é hora de você pegar essa oportunidade e fazer valer as questões, principalmente do comércio brasileiro. Os países do BRICS também defendem mudanças em organismos internacionais, como as Nações Unidas e o próprio Fundo Monetário Internacional. No campo da ciência e tecnologia, eles discutem o uso da inteligência artificial, segurança digital, desigualdade no acesso às tecnologias, inovação industrial e até a exploração do espaço, como destacou o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Nós temos inúmeras possibilidades de cooperação internacional no setor de ciência e tecnologia. Agora, com o desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial e todos os problemas que vêm também, como a segurança cibernética, computação quântica e etc., é um momento ideal para o Brasil poder participar, apresentar suas empresas, verificar o que os outros países estão fazendo e estreitar esses laços. Nós temos uma possibilidade enorme de crescer. Outra área de cooperação do BRICS é a de desenvolvimento sustentável e mudança do clima. O Brasil, que também vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, quer o apoio do bloco no financiamento de projetos que reduzam o aquecimento global. Da Rádio Senado para a Rádio Câmara, de Brasília, Érica Christian. Em Foco, com Mariângela Marinho. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência. E amanhã nós retornaremos com o 17º episódio deste conteúdo. Tchau, tchau.